Fé. A Viviane era casada com o filho de um pastor, né? Para você ver como eles gostavam de estar nesse meio. E tinha uma pessoa que era lá da igreja deles, que tinha algumas inspirações divinas, né? E a dona Neide consultou ele, que o filho tratava correndo de Fórmula Ford ou Fórmula 3, eu não me recordo. E essa pessoa disse para a dona Neide que se o Ayrton continuasse correndo, ele ia morrer correndo. E aí o pai cortou a verba dele, pôs ele no escritório do pai para trabalhar e não sei o quê, para encerrar com aquela história. O fato é que ele sofreu demais, ele amava aquilo que ele fazia. Ele tentou sim agradar os pais, fazer a vontade dos pais, mas aquilo deixou ele extremamente infeliz. E ele tomou a decisão de que ele preferia se arriscar a morrer correndo do que viver sem fazer o que ele amava fazer. Um medo. Medo de me machucar, medo de morrer. E isso era um fantasma que existia na família e na cabeça dele também, né? Se eu sou o que eu sou, eu devo muito à minha família, aos meus pais, sobretudo, de quem eu adquiri toda a educação, os princípios de vida. O que ele fazia. Ele tentou sim agradar os pais, fazer a vontade dos pais, mas aquilo deixou ele extremamente infeliz. E ele tomou a decisão de que ele preferia se arriscar a morrer correndo do que... Fé. A Viviane era casada com o filho de um pastor, né? Para você ver como eles gostavam de estar nesse meio. E tinha uma pessoa que era lá da igreja deles, que tinha algumas inspirações divinas, né? E a dona Neide consultou ele, que o filho tratava correndo de Fórmula Ford ou Fórmula 3, eu não me recordo. E essa pessoa disse para a dona Neide que se o Ayrton continuasse correndo, ele ia morrer correndo. E aí o pai cortou a verba dele, pôs ele no escritório do pai para trabalhar e não sei o quê, para encerrar com aquela história. O fato é que ele sofreu demais, ele amava aquilo que viver sem fazer o que ele amava fazer. Um medo. Medo de me machucar, medo de morrer. E isso era um fantasma que existia na família e na cabeça.